Muito boa tarde. A aula a continuação trata acerca dos acidentes ocupacionais com risco biológico. O que fazer para evitar contaminação? O que fazer no momento do acidente? Todos nós já vivenciamos em algum momento, talvez você mesmo ou alguém conhecido, colega de trabalho, que passou por um acidente ocupacional. E não é somente acidentes perfurocortantes. Acontece, por exemplo, agressões de paciente, por exemplo, com mordeduras, né? Ou às vezes, por exemplo, cortes, né? Na hora de fazer um procedimento, respingo de materiais ou secreções de paciente, né? Por exemplo, um acidente, por exemplo, com respingo de líquor no, no colega que está fazendo a punção, também é um acidente ocupacional. E enfim, nesses casos fazemos o quê? Bom, primeiro lembrar que toda vez que fizermos algum procedimento em paciente, o que nós falamos na segunda aula, na primeira aula, a respeito das precauções padrão. Toda vez que você for entrar em contato com secreções de paciente ou material biológico de paciente, nós precisamos utilizar equipamentos de proteção individual, os famosos EPI. E eles foram utilizados de acordo com o risco. Isso é um grande problema. Quantos de nós fazemos procedimentos, suturas, punções lombares, passagem de catéter venoso central, passagem de PIC, por exemplo, para as colegas enfermeiras que fazem isso, né? Toracocenteses, uma paracentese, né? Curativos, por exemplo, em pacientes, desbridamentos à beira do leito, sem utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e simplesmente coloca um par de luvas e faz. Então tudo isso, lembre-se que aumenta o risco e faz com que você também seja culpado por eventuais acidentes ao realizar esse procedimento. O que fazer no momento do acidente? Primeiro é aconselhar o profissional da saúde. Primeiro tem que se esclarecer as condições do acidente, o que realmente aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu. Esclarecer os riscos envolvidos no acidente. Acalmar o profissional, porque existem colegas e profissionais da saúde que ficam totalmente transtornados com essa situação e já querem fazer isso, querem tomar remédio, querem fazer o outro, saem correndo, gritando. Tem que lembrar que existe um tempo limite para a gente realizar as profilaxias nesses casos, ok? Então, temos que acalmar o colega, preocupar o profissional somente em caso quando ele não se importe muito com o acontecido. Às vezes acontece o contrário. O colega se acidenta e ele fala, não, não é nada não vai dar nada não, deixa aí, não vou fazer nada. Não, nesse caso você tem que encorajar o colega a realizar os procedimentos e entrar também na profilaxia pós-exposição acidental. E atenção, isso é um lembrete importante. A melhor prevenção é seguir as orientações adequadamente sempre. Então, quem for orientar tem que saber, né, muito bem o que fazer. Se você tem dúvida sobre o que tem que ser feito, oriente-se, procure informação com alguém que saiba, com alguém que já tenha passado pela situação ou por alguém capacitado dentro do hospital a te orientar para saber o que fazer nessa situação. O que fazer no momento do acidente? A segunda coisa, né? Cuidados com a área da lesão. Quando existe uma exposição percutânea, como por exemplo cortes, acidentes punzocortantes, então aí sim tem que lavar com água e sabão imediatamente, ok? Quando acontece exposição em mucosa, como por exemplo respingo, por exemplo, no olho,
né, ou cai dentro da boca, né? Então, nesses casos, irrigar com água ou soro fisiológico, tá? Uma quantidade razoável para tratar de lavar o local. O uso de antisséptico tópico pode ser utilizado, porém eu não recomendo. Muitas vezes isso termina atrapalhando, termina irritando o local e atrapalha depois na reavaliação do paciente. Tá? Agora, não se recomenda de jeito nenhum utilizar agentes saneantes como éter, glutaraldeído, hipoclorito. Jamais. Não se utiliza, ok? Não se recomenda também espremer o ferimento. Tem gente que espreme. Não. Isso não tem indicação de espremer. Simplesmente deixar, se está sangrando, deixar sangrar normalmente, não precisar de espremer, limpar, lavar e suficiente. Porque depois vem a parte importante, que é a profilaxia. Então, informe os seus superiores. Não oculte o problema. Quando acontece um acidente ocupacional, seu superior, seu chefe tem que saber. Seu staff, nesse caso você que é residente, seu staff tem que saber do acontecido. Não esconda, porque isso faz parte, isso tem que ser notificado inclusive, tá? Até porque você muitas vezes vai precisar ficar afastado, ou vai precisar de sair ou deixar de fazer alguns procedimentos. Então é importante que se comunique, isso tem que ser comunicado, precisa ser notificado, ok? Terceiro ponto é identificar o paciente fonte. Com quem que eu me contaminei? Quando é um procedimento no paciente, é fácil. O problema é, por exemplo, você pegou uma agulha que estava em cima, né, de uma bandejinha, né, para tentar jogar fora, e na hora de você pegar a agulha, você se acidenta, né, por uma punção sem querer, né, no dedo, por exemplo. Nesse caso, você não sabe por onde ou quem foi o paciente, né, no qual se utilizou essa agulha, por exemplo, ou essa folha de bisturi. Então, fica difícil nesses casos, né? De qualquer forma, tem que se tentar achar o paciente fonte. Quem foi o paciente, de onde veio o material que contaminou a agulha, ou contaminou a folha de bisturi, ou a punção, a agulha de punção, né? Que contaminou para que você se acidentasse. Nesse caso, né, tem que se aconselhar coleta de sangue nesse paciente. Tá? O que você faz no paciente fonte? Teste rápido para HIV. Não se faz o teste de ELISA, não, porque ele vai demorar para sair. O teste rápido ele fica pronto em 20 a 30 minutos. Então, nós precisamos saber se esse paciente é HIV ou não. Então, teste rápido se faz nesses pacientes. O teste HIV convencional pode ser feito também, tá? Não é uma obrigação, mas pode ser feito também, tá? Sorologias para vírus B, vírus C também, se o paciente não tiver, tá? E lógico, agenda com o paciente para voltar a pegar os resultados em 3 a 4 semanas, tá? Mas isso é com o paciente fonte. E você, né? Aí que vem a grande pergunta. Né, tem que avaliar o risco do acidente. Isso é importante. Foi um acidente leve, um acidente moderado, um acidente grave, exposição de partes moles, exposição de mucosas, pele e mucosas, solução de continuidade na sua pele. Então, são várias situações. Por isso é que nós temos que avaliar o risco do acidente. Nas exposições graves, quais são as exposições graves? Quando há um grande volume de sangue, por exemplo, uma lesão profunda, você se corta, por exemplo, com uma lâmina de bisturi e começa a sair muito sangue, então é uma exposição grave. Agulha de grosso calibre, por exemplo, quando nós fazemos uma punção lombar, por exemplo, com uma agulha ou uma paracentese, por exemplo, com uma agulha grossa, 18, 16, e nos acidentamos, é considerado um acidente grave. Agulha previamente em veia artéria da fonte, por exemplo, tiramos um catéter central, né? Ou um catéter guia, por exemplo, né? De um catéter central, e na hora de colocar, nos acidentamos e puncionamos acidentalmente o nosso dedo, por exemplo. Isso também é um acidente grave. Presença de sangue visível no dispositivo utilizado, por exemplo, uma folha de bisturi, né, com sangue e você se acidenta. Também deve ser considerado uma exposição grave.
Lógico, outra característica da exposição grave é quando você tem altos títulos de HIV. Por exemplo, pacientes que já rodou, por exemplo, na DIP, na clínica médica, sabe disso. Um grande número dos nossos pacientes internados são soropositivos para HIV. Esses pacientes já se sabe que têm HIV, então esses pacientes, quando eventualmente acontece algum acidente desse tipo, consideramos também um acidente como exposição grave. Ou paciente fonte no estágio terminal da doença, você vê que um paciente que está em cuidados paliativos e é HIV também tem que ser considerado acidente grave. Ou quando, sabidamente, você tem o dado de que esse paciente tem uma carga viral para HIV extremamente alta, então elevada. Nesses casos, é considerado uma exposição grave. A indicação da profilaxia pós-exposição, chamada de PEP, né, requer avaliação do risco de exposição. Esse risco inclui 1. O tipo de material biológico envolvido. 2. O tipo de exposição. 3. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento. E 4. A condição sorológica para HIV da pessoa exposta e da pessoa fonte, ou seja, de você, lógico, se você é o acidentado, e o paciente fonte, de onde veio o material para você se acidentar. Material biológico com risco de transmissão, tanto de HIV, hepatite B e hepatite C. Quais são os materiais que podem transmitir ou podem contagiar por acidente perfurocortante ou acidente ocupacional? 1. Sangue ou fluido contendo sangue. Importante. 2. Secreção vaginal e sêmen do paciente. Também é um material que pode contagiar. 3. Líquidos como peritoneal, pleural, pericárdico, amniótico, articular, líquor, saliva em ambiente odontológico, porque muitas vezes está também, né, misturado com sangue do paciente. Material concentrado de HIV em laboratório de pesquisa, porque muitas vezes acontece, por exemplo, um acidente não com o paciente, e sim no laboratório, quando o pessoal do laboratório entra em contato com esse material e ele se acidenta sem querer. Né? Então, acontece e aí fica bem pior, porque muitas vezes o paciente não está mais no ambiente hospitalar, ou já foi embora, ou foi uma amostra ambulatorial, então fica bem difícil nesses casos, ok? Material biológico sem risco de transmissão de HIV, hepatite B e hepatite C. Suor, lágrima, fezes, urina, saliva, exceto no ambiente odontológico, eles não transmitem esses vírus, ok? Fique bem claro que esses materiais não há transmissão de HIV, hepatite B, hepatite C, ok? Todavia, a sangue presente nesses líquidos torna os materiais potencialmente infectantes, exposições nas quais o uso de PEP pode ser indicado. Ou seja, lógico, se nós temos suor, mas tem sangue misturado, é um material potencialmente, né, infectante. Uma lágrima com sangue, ou fezes com o sangue do paciente, então é potencialmente infectante, ok? E o tipo de exposição? Nós temos dois tipos de exposição. Um com risco de transmissão de HIV e outro sem risco de transmissão de HIV. Quando falamos de exposição com risco de transmissão de HIV, temos o acidente percutâneo, que é o famoso perfurocortante, o acidente envolvendo mucosas, como é o caso de exposição sexual, ou respingos, sim, exposição sexual, nesse caso, por exemplo, de abuso sexual, por exemplo, para alguns pacientes que vêm de fora, né, também pode ser também um risco para a transmissão de HIV, ou respingo, logicamente, o respingo, né, em mucosas, exposição cutânea, respingo em pele não íntegra, por exemplo, respingou material do paciente que continha sangue, por exemplo, na sua pele, mas num local da sua pele onde tinha, por exemplo, uma lesão irritativa, uma lesão crostosa, uma lesão, né, que você tinha, e provavelmente uma solução de continuidade da sua pele. Então isso aumenta o risco, e também uma exposição, chama-se cutânea. Ou mordeduras com presença de sangue. Isso já tem acontecido algumas vezes. O paciente, por exemplo, agride o profissional da saúde, morde o profissional, e isso também se transforma em um risco de exposição com potencial transmissão de HIV. Agora,
as exposições sem risco de transmissão de HIV, nós temos a exposição cutânea, com pele íntegra, né? Quando acontece respingo, por exemplo, na nossa pele, e na nossa pele está íntegra, não tem ferimentos, não tem irritação, é uma exposição cutânea sem risco, e mordedura sem presença de sangue. Por exemplo, o paciente agride a gente, ou agride o profissional, mas na mordedura, por exemplo, não houve solução de continuidade da nossa pele, não houve sangue. Então, aí provavelmente não haverá risco. Então, nesse caso, a melhor prevenção é não se acidentar, ok? Sempre. Para isso existem protocolos, existe a questão da precaução padrão. Então, toda vez que você for fazer um procedimento que envolve, por exemplo, riscos de respingo, risco de entrar em contato com o material do paciente, que você vai, por exemplo, puncionar, né, veia de paciente, você vai fazer uma punção lombar, uma toracocentese, você vai assistir um parto, por exemplo, né? Então, tudo isto envolve uma cirurgia, por exemplo, tudo isso envolve riscos, então você tem que se paramentar, ok? Então, nesses casos, tudo, o uso de luvas, o uso de avental, o uso de gorro, o uso de óculos de proteção, o uso de máscaras cirúrgicas, então tudo isso não é à toa, se utiliza, lógico, para prevenir um acidente ocupacional no profissional. Quando acontece um acidente ocupacional com risco biológico, o fluxograma é o seguinte. Primeiro, atendimento no pronto-socorro pelo médico responsável, independente se o acidentado é médico, é enfermeiro, é técnico, não interessa, é interno de medicina, é o que for. Tá? Ele tem que abrir uma ficha no pronto-socorro e ser atendido. Deve ser notificado como acidente. Então, não pode ser feito no corredor, que vou ligar para o doutor não sei qual para me dizer o que eu vou fazer. Não. Tem que abrir uma ficha no pronto-socorro e tem que estar descrito que o paciente consultou por um acidente perfuro cortante, um acidente ocupacional. Ok? No TraqueCare, na Secretaria de Saúde, existe, quando você faz o atendimento, em cima tem uma opção de você colocar, né, o caso de acidente, se o atendimento é sobre acidente ocupacional. Não sei se vocês já perceberam, mas existe a opção de você colocar, clicar aí e colocar que o atendimento é sobre ou acerca de acidente ocupacional, ok? Logo após, deve-se pedir as sorologias do acidentado e da fonte, né? Ver se há exposição a material de risco, lógico, uma boa anamnese para determinar, lembra que eu acabei de falar, a questão do acidente leve, moderado ou grave, e considerar o grau de risco, ok? Encaminhar à farmácia as prescrições com os antirretrovirais recomendados, lógico. Hoje em dia existem esquemas, já vou falar isso mais na frente, como se faz para o tratamento com profilaxia pós-exposição. 2. Avaliar a indicação de imunoglobulina para hepatite B. Isso para alguns pacientes haverá necessidade. Por exemplo, eu acredito que a maioria de vocês são vacinados contra a hepatite B. Nesse caso, se seu anti-HBs estiver acima do limite, quer dizer que você está protegido e, nesse caso, não haverá necessidade de fazer nova vacinação ou uso de imunoglobulinas para hepatite B, ok? Em caso de dúvidas, sempre, porque muitas vezes quem te atende, o plantonista, às vezes não está acostumado com esse tipo de atendimentos, tem que se chamar a enfermeira-chefe ou ao chefe de plantão. Se ele não estiver devidamente informado, ele vai se informar, ele vai ligar para o infectologista do hospital, ele vai ligar para o medicina do trabalho, ele vai se orientar e vai te dar o caminho a seguir para que esse atendimento seja concluído da forma satisfatória. Ok, acidente comunicado, isso é muito importante, previne futuros acidentes. Por isso que é importante que fique registrado todo acidente ocupacional no hospital. Aconteceu? Abra a ficha, escreva que foi acidente ocupacional e a conduta que foi adotada, ok?
O que fazer no momento do acidente? Bom, condutas com o profissional de saúde acidentado. O que nós fazemos com o profissional que se acidentou? Primeiro, aconselhar e coletar sangue para anti-HIV convencional. Uai, mas por que eu vou pegar sangue para verificar HIV, ELISA, HIV no paciente acidentado? Por quê? Nem no paciente não, no profissional que se acidenta. Por que eu vou fazer? Pelo simples fato de que o profissional ele pode estar ou ele pode ser já soropositivo e ele não saber. E nesse caso muda tudo, ok? Não precisa mais profilaxia, precisa de tratamento. Então, o importante é uma forma de descobrir, de saber, de investigar e é necessário que seja feito, ok? Então, se colhe o anti-HIV, aliás, convencional. Hemograma para saber se tem alguma alteração, por exemplo, da série vermelha, da série leucocitária, né, da série branca, né, ou de plaquetas. Provas de função hepática e renal, importantíssimos, porque muitos antirretrovirais são potencialmente hepatotóxicos ou nefrotóxicos. E também se colhe a sorologia para hepatite C e o anti-HBs, para saber se o paciente foi vacinado, para saber se ele tem ainda imunidade duradoura e eficaz pela vacina, ok? Quando a exposição tem risco de transmissão de HIV, como é o caso, né, da exposição percutânea, mucosas, cutânea com pele não íntegra, ou mordedura com presença de sangue, então aí nós temos que focalizar, né, nesse paciente porque é uma coisa mais grave e nós precisamos agir imediatamente. Quando não há transmissão de HIV, nos casos, por exemplo, de exposição cutânea com pele íntegra ou mordedura sem presença de sangue. Então, repito isso novamente para você ficar bem, né, informado sobre isso. Tá? Tem casos nos quais não haverá necessidade de se fazer nada, por exemplo, porque é uma exposição praticamente sem risco para HIV. Então, primeiramente, investigação para diagnóstico de HIV na pessoa exposta, né? Ou seja, no acidentado. Novamente, repetindo, se esse profissional no início, ele for positivo para HIV, então não tem indicação de profilaxia pós-exposição, porque a infecção pelo HIV aconteceu antes da exposição e a pessoa deve ser encaminhada para acompanhamento clínico e início de terapia antirretroviral. Tudo bem? Se for negativo, aí sim, deverá se avaliar o status, né, da pessoa fonte quanto à infecção pelo HIV, quando possível. E na impossibilidade de realização do diagnóstico imediato da infecção pelo HIV na pessoa exposta, avaliar o status da pessoa fonte quanto à infecção pelo HIV, quando possível. Ou seja, nós precisamos fazer também um teste de HIV no paciente fonte, só que para ele tem que ser teste rápido, não pode ser o teste convencional, ok? A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, não está indicada quando a pessoa exposta já se encontra infectada pelo HIV. É lógico, né? Isso é óbvio, né? A infecção prévia exposição, ou quando a infecção pelo HIV pode ser descartada na pessoa fonte. Fez o teste rápido no paciente fonte, deu negativo, então não precisa de PEP para HIV, ok? Quanto ao status da pessoa fonte em relação à infecção pelo HIV, teste rápido negativo na pessoa fonte, no paciente fonte, não está indicada a PEP. Contudo, ela poderá ser indicada se a pessoa fonte tiver histórico de exposição a risco nos últimos 30 dias, devido à possibilidade dos resultados falsos ou negativos de testes imunológicos, diagnóstico rápido ou laboratoriais, durante o período de janela imunológica. Então, se ele tem um histórico de promiscuidade, de uso, compartilhamento de agulhas, você vê que é um paciente que tem toda a característica para poder ser HIV, mas ele veio negativo e você vê que nos últimos 30 dias teve conduta de risco, então aí poderá se fazer sim a profilaxia pós-exposição, mesmo quando o teste rápido for negativo, ok? Quando a sorologia ou o teste rápido do paciente for desconhecido, que às vezes o paciente não está, ou ele não aceita, ou simplesmente o paciente não está mais, né? Então, em qualquer situação em que a infecção pelo HIV não possa ser descartada, a PEP está indicada. Então, você não tem como fazer o teste rápido no paciente fonte. Então, se a gravidade da exposição
for determinada e você vê que foi um acidente com risco moderado ou alto, então a PEP está indicada nesses casos. E quando iniciar a PEP? Idealmente, olha, isso não é uma regra, ok? Idealmente dentro da primeira a segunda hora após o acidente, ok? É o ideal, mas não é porque eu passei de 2 horas, então eu vou me contagiar, eu vou me infectar. Não. Segundo o manual do Ministério da Saúde, você tem até 72 horas para iniciar a profilaxia pós-exposição, ok? A grande maioria das vezes ele é feito durante as primeiras 2 a 4 horas, né? que eu me lembro, geralmente tudo que aconteceu dentro do hospital é feito imediatamente. O pessoal da farmácia do hospital, ele já faz os kits de PEP, né? Para 7 dias, justamente para ele começar a tomar, e depois disso ele é encaminhado para o posto de saúde, que é referência para tratamento de HIV, e lá ele será logicamente reavaliado e entregue o restante da medicação para continuar a profilaxia, ok? A PEP deve durar 28 dias, isto é, 4 semanas, ok? O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência médica, não esquecer disso. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente nas primeiras 2 horas, tendo como limite 72 horas subsequentes à exposição. Então, passou de 72 horas também não tem mais indicação de se fazer profilaxia, porque isso demonstra que mesmo fazendo em caso de uma possível infecção, ela praticamente já deve ter acontecido. Quando nós temos acidentes ocupacionais em grávidas, as profissionais acidentadas que estiverem grávidas deverão ser esclarecidas sobre os riscos dos antirretrovirais, mas, isso é importante, não existe motivo para não prescrever PEP para grávida. Uma mulher está grávida, é um acidente ocupacional, tem que ser orientada sobre os possíveis efeitos adversos ou colaterais dos antirretrovirais, mas isso não impede que ela tome PEP. Ela pode tomar e deve tomar se for indicado, ok? Quanto ao aconselhamento pós-exposição, então tem que ser falado com a pessoa acidentada sobre os efeitos adversos das drogas, sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV, prevenir a transmissão secundária, ou seja, nessas pessoas acidentadas, tem que se orientar para abstinência sexual ou uso de preservativos, né? Não doar sangue nesse período, logicamente que estiver de profilaxia. As nutrizes, né, que nesse caso são as puérperas, né, que estão dando de amamentar, devem ser aconselhadas sobre os riscos de transmissão e sobre drogas utilizadas, ou seja, às vezes e muitas das grandes vezes indica-se a suspensão da amamentação, ok? E o acompanhamento clínico, como é que ele acontece? Acontece semanalmente e é realizado testes anti-HIV convencional há 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano em condições especiais. Normalmente até 6 meses é o último que se faz, dando negativo, encerra seu caso e não se faz mais nada. O paciente não teve infecção pelo HIV de forma acidental, ok? E o que fazer no momento do acidente? Novamente, reitero aqui a questão de notificar o acidente. E isso se faz através, isso vocês podem perguntar, inclusive na chefia de equipe, no pronto-socorro, por exemplo, tem que se fazer uma comunicação de acidente de trabalho. Isso aí é chamado de CAT, tá? O pessoal sabe muito bem como fazer isso, tá? Então, é importante você lembrar que tem que se notificar, tem que ser notificado esse tipo de acidente. Ok? Vamos aqui um fluxograma rápido para vocês entenderem melhor como funciona. Então, a pessoa em possível situação de exposição ao HIV, então, primeira coisa, vamos analisar o material biológico. Houve exposição ao material biológico com risco de transmissão ao HIV? Não está indicada a PEP.
acompanhamento não é necessário. Se sim, aí vamos para o seguinte passo. Qual o tipo de exposição? Houve exposição com risco de transmissão de HIV percutânea, mucosa, com pele não íntegra? Não. Nesse caso, não está indicada a PEP. Se sim, então vamos para o seguinte passo, para o tempo de exposição. E nos perguntamos, o atendimento desse paciente, desse acidentado, aconteceu dentro das 72 horas após a exposição? Não. Não tem indicação a PEP realizar acompanhamento sorológico da pessoa exposta e ponto final. Não tem indicação, porque nesse caso o que aconteceu já aconteceu, provavelmente não se contagiou ou provavelmente sim, e isso não vai mudar pelo fato de tomar ou não tomar PEP, ok? Agora, se o atendimento está dentro das primeiras 72 horas, aí sim, vamos ao seguinte passo, que é analisar a pessoa exposta. A pessoa exposta tem exame, um teste HIV positivo ou reagente, quer dizer, o acidentado? Se sim, não está indicada a PEP, o que está indicado é fazer tratamento. Se não, aí sim, vamos para o paciente fonte, né? Vamos examinar o paciente fonte. A pessoa fonte teve um teste rápido para HIV positivo ou reagente ou desconhecido? Não. Se não tem um teste positivo, né, então não se recomenda a PEP. Mas poderá ser indicada se a pessoa fonte tiver exposição de risco nos últimos 30 dias, devido à janela imunológica. Então, nesse caso, tem que se fazer a PEP. Mas se o paciente deu um teste rápido positivo, não tem discussão. Iniciar PEP imediatamente e o acompanhamento serológico indicado. Qual o esquema preferencial para PEP, para profilaxia pós-exposição? Até um tempo atrás era tenofovir com lamivudina e atazanavir com ritonavir. Isso mudou esse ano. O novo esquema de profilaxia pós-exposição se faz com tenofovir, que é a sigla TDF, lamivudina, que é a sigla 3TC, e o dolutegravir, que é a sigla DTG. E a duração, reitero, o tempo de PEP, são 28 dias, 4 semanas. Ok? Normalmente se tomam 2 comprimidos, é um comprimido de tenofovir com lamivudina, que vem junto, e um comprimido de dolutegravir. Ok? São 2 comprimidos por dia durante 28 dias. Qual o esquema preferencial para antirretroviral para gestante, por exemplo, né? A PEP para gestante muda, né? Não é igual, ele muda. O esquema para gestante não se pode usar dolutegravir, se utiliza tenofovir, lamivudina, que é o 3TC, e raltegravir. O raltegravir pode ser utilizado em gestante, tá? Que é o esquema de PEP. Lógico, quando não pode usar tenofovir, troca tenofovir por ACT.
Quando não se pode usar raltegravir, pode-se utilizar atazanavir com ritonavir. Na impossibilidade de raltegravir e atazanavir com ritonavir, pode-se utilizar darunavir com ritonavir, casos extraordinários. Só tem que lembrar aqui que o esquema para gestante é tenofovir, lamivudina e raltegravir, ok? Como é que se toma? Um comprimido de tenofovir com lamivudina, que ele vem junto, e um comprimido de raltegravir 2 vezes ao dia. Ok? Raltegravir é 400 mg, você toma um comprimido de manhã e um comprimido à noite. Durante 28 dias. Tá? O fato de ser gestante não vai reduzir nem ampliar o tempo de profilaxia. São 28 dias também. Qual o esquema para crianças e adolescentes? Para nossos coleguinhas pediatras, por exemplo. Né? Depende muito da faixa etária. Neonatos até 14 dias, né? Neonatos até 14 dias com, por exemplo, que aconteceu algum acidente, por exemplo, acidente perfurocortante que envolve, por exemplo, né, material com HIV, que se utiliza AZT com, quer dizer, sidovudina com lamivudina e nevirapina, por exemplo, nevirapina que ela tem uma apresentação, por exemplo, oral, suspensão. Pode se utilizar e deve se utilizar. Bebês de 14 dias a infantes até 2 anos, né? Digamos assim, né? Meninos até 2 anos, né? Crianças até 2 anos. Se utiliza zidovudina com lamivudina e lopinavir com ritonavir, que é o famoso Caletra. O problema é que o Caletra atualmente está em falta, não é que esteja em falta, ele já está em desuso e está sendo retirado das farmácias, né? Dos centros de referência para HIV. E nesse caso, se não tiver possibilidade de se utilizar lopinavir com ritonavir, você vai utilizar a nevirapina, que é o mesmo esquema que se utilizava para bebês de 0 a 14 dias. Okay? Crianças de 2 anos a 12 anos, o esquema preconizado é AZT, que é zidovudina, 3-TC, que é lamivudina, e raltegravir, que é o inibidor de integrase, raltegravir. E quando não se tem possibilidade de utilizar raltegravir, você pode utilizar lopinavir com ritonavir, que é o Caletra, que ele tem apresentação em suspensão. O raltegravir não tem, infelizmente, não tem. Tá? É a apresentação em suspensão. Ele tem que ser macerado e tem que ser dado para a criança. Para as crianças que foram amamentadas por pessoa fonte com risco de transmissão de HIV, deve-se orientar a imediata interrupção da amamentação, realização do exame de carga viral de HIV e o início da PEP até 72 horas da última exposição, simultaneamente à investigação diagnóstica. Cabe lembrar também que as doses, né, a posologia e as doses dos antirretrovirais para crianças, eu não coloquei aqui porque também não pretendo também ser tão específico assim. Existe um manual de profilaxia, de PEP, chama, né? Profilaxia pós-exposição para HIV. Vocês podem procurar isso no site aids.gov.br. Lá está em PDF, você pode fazer o download e lá estão as tabelas com as doses e posologias dos antirretrovirais para crianças, ok? Para mais informações, consultar o protocolo, lembrando aqui, né, de diretrizes terapêuticas para manejo de infecção com HIV em crianças e adolescentes, que está disponível no site que acabei de falar, aids.gov.br. Importante, às vezes, precisamos de imunização para tétano. Não, todo mundo lembra do HIV, hepatite, não sei o que, peraí. Muitas vezes pode precisar de imunização para tétano, por exemplo. Pode ser uma agulha que estava há muito tempo já, não tinha nem mais sangue, nem mais estava totalmente enferrujada, e você se acidentou com essa agulha, por exemplo, que estava fora já de uma caixinha de descarpac. E aí? Aí você vai precisar de fazer profilaxia, lógico, com toxoide tetânico, né? Então, para maiores informações, será bom você consultar o Guia de Vigilância em Saúde, que está nesse site que está aqui, portalsaude.saude.gov.br, né? E dentro você consegue ler com muito mais calma e muito mais explanação, né? Como se deve fazer essa imunização para tétano nesses pacientes, lógico que houver necessidade de fazer, tá? Esse gráfico aqui
depois vocês podem ver com mais detalhamento, tá? Não vou explicar ele todo, mas indica o que se faz para profilaxia de hepatite B. Lembrando que não existe profilaxia para hepatite C. A hepatite C, infelizmente, não tem tratamento específico, não tem profilaxia absolutamente para nada, então aí tem que esperar, logicamente, que não tenha acontecido contágio, ok? Mas para hepatite B, temos que lembrar que quando a pessoa acidentada ela é vacinada, né? Ou ela já teve hepatite B, já teve sorologia positiva, não se faz profilaxia, ok? Agora, lógico, a vacinação ela tem que ser confirmada com que? Solicitar um anti-HBs. O anti-HBs ele tem que estar bem positivo, indicando que ele tem anticorpos, né, contra a hepatite B. Se o anti-HBs estiver negativo, mesmo ele tomando vacina, nesse caso o paciente deverá ser revacinado para hepatite B, ok? Nos pacientes não vacinados, aí nós temos 3 condições. Se o acidente for um acidente com um paciente fonte que tem HBsAg, ou seja, antígeno australiano positivo, né, ou com antígeno australiano desconhecido, mas é um risco alto que ele tem para hepatite B, aí nós precisamos fazer o quê? Iniciar vacinação do paciente acidentado, ou seja, do profissional, e ao mesmo tempo fazer uma dose de imunoglobulina humana para hepatite B, né? O HBIg, tá? Tem que ser feito até 7 dias após o acidente, ok? Quando o paciente fonte, né, não se sabe qual é a sorologia para hepatite, principalmente o antígeno australiano, o HBsAg, né, e não tem risco de ter transmitido, então, nesse caso, o paciente acidentado, o profissional, sendo não vacinado, a indicação é simplesmente vacinar e não se faz imunoglobulina, ok? E quando o paciente acidentado, né, o profissional, ele estava fazendo vacinação, mas não completou, o que se faz? A mesma coisa que fizemos anteriormente. Se o acidente for um acidente grave ou o paciente fonte tem HBsAg positivo, né, então nesse caso completamos a vacinação, completamos o cartão vacinal e ao mesmo tempo fazemos uma dose de imunoglobulina para hepatite B, ok? Para os outros casos, simplesmente completar a vacinação e mais nada, ok? Então, os outros casos aí são casos menos frequentes. Os mais frequentes são os pacientes que já são vacinados ou que nunca foram vacinados, ok? Você pode verificar aí com mais calma e ver qual é a situação que mais se adequa, né, para a profilaxia no acidentado, ok? Isso foi tudo. Lembrar, por favor, que nós somos os principais atores para evitar que acidentes ocupacionais aconteçam. Lembrar, acidente ocupacional não deve existir. Nós somos responsáveis justamente por nos protegermos, por fazer de tudo para isso não acontecer. Lógico, vai acontecer em algum outro momento, porque não existe acidente ocupacional zero. Pode acontecer. Mas nós temos que sempre ter vestir a camisa da prevenção, ok? Então, pare de fazer seus procedimentos sem a devida paramentação, utilize os EPIs corretamente, tá bom? Não se dê essa de valentão, de querer fazer as coisas, porque muitas vezes acontece de ter um acidente ocupacional, e infelizmente, né, às vezes o paciente fonte é um paciente realmente que tem muito risco, e aí você vai se preocupar durante 6 meses desnecessariamente. Muito obrigado e nos vemos na última aula do nosso evento, que é o curso de controle de infecção hospitalar.